Vamos embora! Notícias aqui no Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. E a gente já abre, tem muitas notícias aqui nesse vídeo. Então vem comigo. Mas deixa eu só te dar um recado antes, que eu vou estar hoje lá no Netflucast com o Vilela. O Vilela tá ali responsável pelo Netflucast. Vai estar me entrevistando hoje a partir das 8 da noite. Então você entra aqui no link, eu vou deixar aqui na descrição e acompanha por lá a partir das 8 da noite. Vou estar lá com o Vilela falando bastante da minha carreira, né, daqui do canal, do Jornada, falando de Fluminense também. Então vem com a gente, tá? E comenta, vim pelo Raiz Tricolor, que eu sei que você viu esse vídeo e foi lá assistir. Já é? Vamos lá. Primeira notícia do vídeo, a gente fala sobre o Rodrigo Castillo, porque o atacante está assinando com o Fluminense por 5 temporadas. É a informação do GE. Globo. Castillo chegou ontem à noite, hoje de madrugada, né, ao Fluminense. Está passando por todos os processos de exame e regularização para ser adicionado no BID ainda hoje. É uma necessidade que o Fluminense tem para que ele possa disputar as competições até junho, né? Eu estou de olho no BID aqui, só teve 2 movimentações do Fluminense. Uma de um atleta nascido em 2014 e outro de uma saída de um atleta de 2006. Ou seja, não teve nenhuma movimentação nem do Castillo nem do Midjan. Mas o fato é que esse contrato de 5 anos chama um pouco a atenção, né? Mas eu acho que é algo perfeitamente normal. O Fluminense está investindo 10 milhões de dólares no contrato do Rodrigo Castillo. São 10 milhões de dólares, são hoje mais de 50 milhões de reais. O Fluminense vai pagar esse valor até o final daqui a 2 anos. Então teve um parcelamento que foi interessante. Só que, no caso de contrato de jogador, tem que estender, né? No final das contas, tem que estender mesmo. Hoje, o cenário é de um Fluminense que, quando faz uma compra dessa, se essa compra der errado, o menor dos problemas vai ser o contrato do Castillo. A gente tem que assinar. Mas se ela der certa, ter o contrato vai significar para o Fluminense um desempenho de finança, até mesmo de possível revenda, e mais do que isso, de não precisar ficar renovando o contrato constantemente a cada ameaçar que tiver de algum jogador de algum time com o jogador. Então 5 anos de contrato e um parcelamento de 3 anos aí com a equipe argentina. Enquanto você deixa o like e se inscreve aqui no canal, eu falo sobre a sequência que o Fluminense tem durante o mês de março. A gente já abriu num clássico, né? Tenho feito aqui sempre no início do mês, trazendo um pouquinho para vocês o olhar que a gente pode ter sobre o mês do Fluminense. Afinal de contas, a gente tem muitos jogos, depois está vindo aí um super abril, né? O mês de março tem bastante jogo, mas é bem menos do que a gente está esperando, por exemplo, a partir de abril. Vai ser, na verdade, o final dessa primeira sequência muito forte. Olha aí só, tá aí na tela. Planilhazinha que eu mesmo faço, né? Se tiver algum erro, só comentar aqui embaixo. Mas o Fluminense veio no mês de fevereiro, encerra o mês de fevereiro com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Até o jogo contra o Vasco foram os 6 jogos, né, do mês de fevereiro. Então, aliás, é exatamente isso. Os 7 jogos do mês de fevereiro. Só perdemos para o Palmeiras, com um time misto, fora de casa, para provavelmente o time mais forte do Brasil na última década inteira. De resto, vitórias em clássicos, né? Empate fora contra o Bahia, que é bem importante também no mês de fevereiro. Aliás, o jogo contra o Botafogo, não, vitórias em clássico, foram 8 jogos em fevereiro. Dia 1º a gente ganhou do Botafogo pelo Brasileirão, né? Pelo Carioca, né? Então, um desempenho muito bom no mês, assim, cara. É total verdade isso. 5 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. Já no mês de março, a sequência já é um pouco mais fácil, diria eu, tá? Em que pese a gente ter tido Bangu e Maricá, a sequência de fevereiro era bem complexa. Tinha 2 clássicos, na verdade. 3 clássicos, né? Que foram 2 contra o Botafogo e 1 contra o Vasco. Palmeiras e Bahia fora de casa pelo Brasileirão. Não foi uma sequência tranquila, não. A gente abre o mês de março já enfrentando a equipe do Vasco, empatando, mas classificando, né, no Campeonato Carioca. Tem o clássico contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca, que provavelmente define muito mais o humor do que o jogo contra o Remo, que vem depois no Mangueirão. E aí, aquela sequência de quarto domingo até a data FIFA. Remo no Mangueirão, viagem longa, para depois 3 jogos no Maracanã. Fluminense Atlético Paranaense, Vasco e Fluminense Atlético Mineiro. O que dá para dizer, e aí sem entrar na métrica do momento, é que os 4 jogos do Brasileirão são ganháveis. O Remo é um time muito inconstante até agora. Atlético Paranaense tem feito um bom campeonato, mas
É uma história diferente pegando o Fluminense no Maracanã. O clássico contra o Vasco, apesar de ser clássico, ser mais equilibrado do que o normal, se o Fluminense imprimir o seu futebol, dificilmente o Vasco chega ao nível do Fluminense hoje. E o jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã também. Vai ganhar os 4? Dificilmente, né? Dificilmente você ganha ali 4 jogos seguidos. Não é algo muito comum. Estatisticamente é mais difícil. Mas ainda assim é total a possibilidade do Fluminense sair daqui com 10 pontos. E claro, tem o título do Campeonato Carioca que pode pintar ainda. Depois disso vem uma data FIFA. E aí, meu amigo, a partir de abril, só pra você ter noção, tá? Só em abril a gente joga 9 jogos. E abril é mês com 30 dias, tá? Só em abril são 9 jogos. Só em maio são 9 jogos de novo, tá? São 18 jogos em 2 meses. E aí é loucura, tá? Aí é Copa do Brasil e Libertadores e viagem, primeira fase, quinta fase de Copa do Brasil e tome Brasileirão e viagem pra Santos, pra Porto Alegre. É uma loucura essa sequência que vai ter o Fluminense agora. A gente fala sobre Rubem Lescano, afinal de contas, o Fluminense virou pauta lá no Paraguai. Primeiro, porque o presidente do Libertad, Rubem de Torre, falou sobre o Rubem Lescano numa rádio paraguaia, tá no programa Rock e Pop Paraguai, um programa de rádio de lá do Paraguai, cujo participam alguns jornalistas que são conhecidos por lá. E ele deu uma declaração de 2 detalhes sobre Lescano, tá? A primeira delas, falando que o Fluminense não quis que o Lescano fosse para o Libertad. O Fluminense que teria travado isso. Não sei uma explicação, mas acho que entre Lescano ir para o Olímpia ou ir para o Libertad, desculpa, na hora de emprestar você empresta para o time maior. O Olímpia talvez seja o mais similar da pressão que ele vai ter num Campeonato Brasileiro lá jogando no Paraguai. Isso é fato. Até para ir para a seleção. O time mais midiático vai fazer uma diferença. Você acha que é muito melhor emprestar para o Corinthians do que emprestar para o Atlético Paranaense, por exemplo, para pensando em o Lescano jogar a Copa do Mundo, que pode acabar acontecendo. Outra coisa que ele falou também, e essa chama mais ainda a atenção. O presidente do Libertad disse que o Fluminense não quis a volta ao Libertad e que o Clube Fluminense tem uma dívida conosco. Estamos fazendo uma demanda correspondente lá na FIFA por essa dívida. O Fluminense comprou o Rubem Lescano. Não foi uma compra barata, custou 5 milhões de dólares. Obviamente parcelada. E segundo o presidente do Libertad, não teve qualquer retorno em relação financeiro a algum atraso de parcelamento do Fluminense. Isso realmente aconteceu? Tentei entrar em contato com o Fluminense, até o momento não recebi resposta, tá? A gente tentou aqui e ainda não recebemos. Isso, se de fato o Fluminense atrasou e pagamos agora. Pode ser só um chororô do presidente de lá, de estar falando, não, porque realmente aqui, aconteceu isso assim e tal. E eles não deixaram vir pra cá, eu cobrei mesmo. Pode ser, como também, se de fato for e o Fluminense estiver atrasando, pega mal. Ainda mais no momento em que o Fluminense vai ao mercado sul-americano pagar 14 milhões de dólares, parcelados, no Nacional do Uruguai e no Lanús. Enfim, a gente precisa entender melhor essa situação. Outra coisa que foi falada por lá, num programa, eles estão encantados com o Lescano, tá? O Lescano jogou 72 minutos contra o Sportivo Ameliano. Foi 1-0 pro Olímpia, gol do Lescano. Mas num ritmo bem lento, o time, né? O jogo tava rolando. Mas o Lescano por lá tá sendo escalado de ponta direita, tá? E aí, vários comentários lá nesse programa que eu citei, o Rock Pop, eu fiquei ouvindo, deles falando que, ele jogando de ponta, pisa muito na área pra finalizar, é um salto de qualidade que o Olímpia precisava. Então assim, a mídia tá fechada com o Lescano lá. Espero que ele voe por lá, funcione muito, e se o Fluminense não avaliar que ele tem a qualidade para poder voltar para cá, que renda uma boa venda pro Fluminense. É o que eu espero em relação ao Lescano, que nesse caso não tem culpa, evidentemente, de nada, de atraso, de não ir pro Libertad, não ir pra lugar nenhum. É isso, tá? Tamo junto. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar o like aqui embaixo. E, só uma dúvida importante, eu fui olhar aqui minhas anotações. Muita gente pode ficar preocupada em relação a transfer ban.
né, do Libertad ir lá buscar essa dívida na FIFA, ser punido. Normalmente, gente, esse processo demora, você tem que atrasar durante um bom tempo. A dívida do Fluminense, na pior das hipóteses, está atrasada por 1 ano, que era para pagar em abril do ano passado e não pagaram nunca. Acho pouco provável que seja uma parcela tão grande assim. E normalmente isso acontece depois de um longo tempo. Então, o medo de um transfer ban por agora eu acho pouco provável, tá? O Fluminense subiu os investimentos, a gente tem que sempre ficar de olho financeiramente nas situações, mas olhando de fora, de alguém que acompanha bastante as finanças do Fluminense, me parece pouco provável que um transfer ban chegue ao Fluminense. Muita gente estava perguntando e preocupado com isso, tá? Mas vamos ficar de olho, pelo menos não é no momento. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Tamo junto, agora sim se inscreve, deixa o like e dá uma passada lá no canal do Netflu, 8 da noite, tô lá com o Vilela. Valeu.